Boa noite, gente. Oi, Bárbara, sua linda, maravilhosa. Oi, Nanda. Que bom ter vocês aqui, meninas. Oi, oi para todo mundo. Convidar aqui a Bárbara. Amiga. É sempre um desafio, né? Mandei convite. Bárbara linda, cadê você? Oi! Ai, que mara! Que linda, que linda, gente! Essa semana, normalmente eu tenho feito as lives do mês sempre no meado do mês, né? Sempre deixando passar um mês para a gente ir sentindo, né? Sentindo essa vibração, para a gente conseguir validar, né, gente? Recuperar aí, correr atrás desse tempo perdido. E, óbvio, eu sempre penso na Bárbara porque é a minha referência de quatro maravilhosa que a gente vai falar hoje. Mas eu pensei nela exatamente ontem. E aí, na hora que eu mandei a mensagem para ela, ela falou: Amiga, eu tô viajando. Aí ela, calma, calma. E eu assim, eu falei assim, gente, mas foi tão espontâneo. E eu quis compartilhar com vocês aquele áudio, porque eu sou assim, tá? Eu já começo assim, dando uma chamada assim, né, na pessoa, com esse convite, com essa porta para a gente entrar nessa vibração, né? E gratidão por você ter aceito esse convite, né, Bárbara? Você é maravilhosa demais. Gente, ela vai se apresentar. Eu quero muito que ela fale do trabalho dela, mas ela é minha nave número 8. É uma pessoa que eu tive o grande prazer, o privilégio de ganhar desse universo como uma grande amiga. Ela é minha terapeuta, minha aromaterapeuta. Ela fez constelação, minha primeira constelação familiar com o Rodrigo Lima, que eu também amo, e assim a gente criou um trio maravilha, né? Então, por conta dela é que hoje em dia eu frequento o centro, o espírita, que o meu coração, né, me chamou a entrar nessa porta que é a cabana. Então, só gratidão a você, minha linda. Apresente, pode Amiga, falar. muito obrigada pelo convite. A primeira coisa, né, quando você falou ontem, eu falei, caramba, eu tô viajando, calma, vamos fazer outro dia, né? E depois eu pensei e falei, não, eu vou estar ganhando ou perdendo se eu fizer amanhã? Tá no início do mês, o dia, né? A gente vendo tudo favorável. Eu falei, não, vamos embora, vamos. Também quero ouvir, né, tudo que você vai falar hoje, pra gente já começar a organizar o nosso mês. Porque além de eu ser sua terapeuta, você é minha numeróloga, né? Tudo é baseado, os números, quando vão acontecendo as coisas. Vanessa, vê que dia tá no dia tal, 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 ou então no planner, né? Eu vou lá, consulto o planner maravilhoso. Aliás, depois eu vou falar do planner, que até hoje eu não dei meu depoimento, eu vou dar hoje. Opa, opa. E eu sou aromaterapeuta, né? Trabalho com algumas terapias integrativas, estudante de psicologia, que acabou me levando para esse rumo. Eu sou, na verdade, administradora de empresa, trabalho como administradora de empresa, mas hoje em dia eu faço esse paralelo. E fiz agora uma certificação também, muito bacana, que eu estou juntando tudo ainda, né, na questão da aromaterapia, do autoconhecimento, com a comunicação interna. Depois eu vou falar mais um pouquinho disso também. Mas hoje a gente está aqui para compartilhar um pouquinho e saber o que que esse mês, o que que esse número tem para dizer para a gente, né? Para a gente já se organizar no mês. Minha agendinha já está aqui, meu planner, tudo organizadinho, só para a gente anotar tudo. Até ia falar para a gente escrever quando a gente comunicou para as pessoas sobre a live, para trazer um papel, uma caneta, porque eu acho que deve ter muita coisa para a gente anotar, porque a gente sempre tem insights, a gente vai lembrando de alguma coisa ou outra, conforme a Vanessa vai falando para a gente. Então, quem não pegou, pega um papel e uma caneta aí para anotar. E depois dessa live, gente, eu salvo aqui no Instagram, que é onde a gente faz, mas eu também compartilho no Facebook e principalmente no YouTube. Ah, ótimo. Eu adoro o YouTube porque Perguntou se ia ficar gravada. no YouTube, aí eu salvo e te mando também, Bárbara, para você ter, mas no YouTube é assim, é mara porque você consegue acelerar, né? Você consegue ir Verdade. até a parte que você tá, você consegue pausar. E isso é uma coisa muito ligada a esse número 4, gente. Ela é muito 4 e a gente vai falar sobre isso. Por quê? É muito interessante.
interessante a gente pensar nas associações, né? A numerologia, eu acho a numerologia cabalística mágica e fantástica, e aliada à ferramenta que eu trago, que é a minha expressão 7, além desse 3, né, que vai conectando as coisas, além de eu ser aquariana, então, assim, eu acho que a gente vai trazendo aquelas ferramentas para associar os nossos conhecimentos. E aí sim, de acordo com o que a gente aplica na vida, que a gente reconhece isso na nossa realidade, aquilo se transforma numa pequena verdade. Em algo que a gente pode se embasar, que a gente pode construir, que depois a gente pode remodelar, mas que a gente pode ver aquilo como palpável, né? Então eu associo astrologia, eu não sou astróloga, gente, eu não sou taróloga, eu sou numeróloga, mas eu trago essa ferramenta de associações para a gente conseguir realizar aquilo como verdade, né? E depois fazer essas modificações. Então, assim, quando a gente fala do mês de abril, é o quarto mês do nosso calendário, né? Vamos colocar assim, dos 12 meses, dessa grande mandala maravilhosa, onde a gente precisa realmente organizar o nosso tempo. O 4 tem a ver com espaço-tempo. É tudo aquilo que a gente consegue colocar na métrica, que a gente consegue colocar uma régua, medir, palpar, sentir, atestar como real, como realmente, além do visível, um sensível. É aquilo que você considera real, é aquilo que você considera palpável mesmo, né? Tá muito ligado aos 4 elementos. A gente pensa assim, é sempre a questão da ordem. Então, o 4, ele vem para colocar ordem no caos. O caos começa sendo criado lá, né, pelo número 1, depois isso aí se transforma, tem um aterramento, cria as raízes ali na receptividade do 2. No 3, aquilo se manifesta no mundo das ideias. E no 4, aquilo se materializa. Vira o mundo material. Então, se a gente fala de mundo material, a gente fala de densidade, a gente fala de palpável, a gente fala daquilo que é físico, matéria, né? Então, tudo que está relacionado a esse mundo horizontal da matéria, a gente pensa no quadrado. A gente pensa nesse, não à toa, o cubo da matéria, onde na carta do tarô do imperador ele está sentado. É como se fosse o imperador, é o grande senhor da matéria, do mundo material. E quando a gente olha esse 4, por que é chamado de cubo, gente? Está muito associado a esse 3 do mundo das ideias manifestado no mundo material. Então, o 4, ele é chamado o número assim daquilo que se realizou, sabe? Concretizou. Ele fala da luz dessa parte abstrata, desse divino, desse 3 no mundo material. Então, quando a gente fala em mundo material, a gente pensa, vamos pensar no brainstorm, que é isso que vai estar ligado a essa numerologia, né? A gente pensa em coisas densas, coisas materiais, coisas que às vezes vai exigir da gente a vontade, o planejamento, o esforço, a disciplina. Quando a gente pensa nesse imperador, a primeira questão para ele organizar esse caos será essa retidão. Ele está sentado num trono que não é um trono confortável, assim como a carta da justiça, que é o 8, nave 8, aí da Bárbara, que vai ser o que a gente chama assim, é abundância, é o infinito, é 2 vezes o número 4, o 8 é o 4 que deu certo. Mas antes da gente chegar nessa abundância, a gente parte dos 4 princípios básicos dessa sustentação. O 4, ele vai falar de esqueleto, ele vai falar de estrutura, ele vai falar dessa ordem do caos, dessa retidão, ele vai falar de caráter, de honestidade, ele vai falar de coerência. Então, o 4, ele tem muita coisa ligada assim, a tudo que você realmente organiza das suas gavetinhas internas, a parte emocional, que está muito ligado a esse signo, 4º signo do zodíaco, que é Câncer, mas também com a nossa parte física, material, com aquilo que é palpável, com a Terra mesmo. Então, quando a gente fala em planeta Terra, a gente fala desse planeta Água. Quando a gente fala dessa estrutura física, material, que é o nosso corpo físico, a gente pensa que 70% do nosso corpo é água. Então, várias associações que a gente vai fazer desse número 4, mês de abril. Abril, o número 4. E aí agora eu vou aprofundar aqui numa questão muito bacana que o 4 também nos leva. E eu estava, enquanto me preparava aqui para essa live, eu estava falando assim, gente, a gente precisa ordenar as nossas estações em 4. A gente precisa
ordenar o nosso relógio, o nosso tempo, em 4 quadrantes, né? Desses 3. A gente, na verdade, são quadrantes de 3 signos. A gente coloca, né, os 12 signos do zodíaco em 4 quadrantes de 3 elementos. 4 quadrantes de 3 signos, com cada um representando ali um dos 4 elementos. Então, você vai ter 3 signos representando cada elemento. E a gente precisa ordenar o nosso tempo. A gente precisa ordenar como que a gente lida com o mundo material ligado nessa horizontalidade, que é a parte emocional, com a ascensão, que está ligada à nossa parte espiritual. Então, muitas das vezes, a gente fica muito preocupado só com as questões físicas da matéria e esquece a parte emocional. O 4 vai estar ligado à obra, por isso que estava muito essas questões ligadas aquilo que você coloca a mão na massa, aquela energia operacional, aquilo que você vai em busca de concretizar os seus objetivos. Se a gente está no mês de abril, a gente tem que pensar que, gente, a gente já está no primeiro quadrante, na finalização do primeiro quadrante do ano. E o ano está passando rápido, ele vai falar do espaço-tempo. E aí é uma hora onde a gente precisa organizar essas caixinhas. Organizar a parte das finanças, organizar essa parte material, o seu planejamento. Mas por que que passa rápido? É um chamado. A gente vai ter aí no mês de abril, na verdade a gente tem 3 portais, mas a gente tem 4 datas muito importantes, 3 vindas desses portais, mas a gente tem a Páscoa, que vai lembrar também para a gente desse período de renascimento, que vai lembrar para a gente desse grande sacrifício. É sacro o ofício daquele que fez a maior prova de amor. O 4 está ligado ao 4º chakra, gente. Está ligado a essa parte emocional, esse guardião das memórias, mas também aquilo que bombeia esse líquido tão maravilhoso que está representado pelo sangue, pela vontade, tanto da parte, né, do que você deixa entrar, como você deixa sair. Né? Toda essa parte ligada às nossas válvulas cardíacas. Né? Quando a gente pensa nesse 4, nós temos 7 chakras básicos. 3 abaixo, você tem o 4º, que é o central, e você tem 3 acima. É como se fosse uma grande cruz. O elemento realmente está ligado a essa natalidade, mas também à morte. O trabalho é vida e também é morte. O trabalho é construção, mas também essa busca de segurança, de concretização, também pode virar escravidão, também pode aprisionar, também pode cristalizar, também pode levar a gente a nos limitar. Então, tem muita coisa para falar, né, Bárbara? Então, uma analogia também desse 4, no tarô dos orixás, gente, o 4 está ligado a Xangô, está ligado a essa pedra, está ligado a essas questões ligadas à justiça. E quando a gente olha a pedra, fala dessa parte física e material. Fala daquilo que a gente busca de retidão, de comprometimento, da obra que você constrói nessa vida, né? O 4 ele vai falar de história, por isso que Câncer está ligado ao guardião das memórias, está ligado a contrato, acordos, aquilo que você... A palavra que tem um poder, né? A gente coloca as coisas no contrato, a gente quer aquilo ali com regras, aquilo fala de limites, aquilo fala... Mas, ao mesmo tempo, quão poderosa é a nossa, né? A nossa ética, a nossa palavra. Então, vem lembrar isso, né? E aí, quando a gente traz a associação de Xangô, tá ligado a São Pedro também, né? E que tinha o guardião, o portador das chaves. São Pedro, ele tinha 2 chaves, Bárbara. Essas chaves, elas ainda se cruzavam, né? E está muito ligado a essa coerência, vem em formato, né, de X, mas também essa coerência daquilo que você tem a porta, as chaves para você abrir as portas do céu e as portas da terra. Aquilo que você permite religar, né? O que você abre e o que você fecha, do céu e da terra. As chaves de prata e as chaves douradas. E aí, quando você olha, São Pedro também é responsável pela questão das chuvas, né? E o que são as chuvas, gente? Essas águas que a gente precisa equilibrar, essa parte emocional, essas constelações, esses passados, aquilo que está ligado ao que a gente precisa resgatar da nossa ancestralidade. E quando a gente olha a letra hebraica do 4, é Dalet, que vai significar o homem pobre, vai significar uma humildade, mas também significa a porta para esse mundo material. Então, quais são as chaves que a gente quer abrir
quais são as chaves que a gente precisa, né, utilizar para conseguir abrir essas portas ligadas a essa parte material e espiritual. Agora é com você, dona Bárbara. Eu estou tão prestando atenção aqui, já até anotei. Amanhã na meditação, eu tenho, para quem não sabe, eu tenho um grupo de meditação às segundas-feiras. Eu já anotei, vou fazer do quarto chakra, já estou pensando aqui. Vamos trabalhar, né, pessoal? Já que... É sim. Porque a gente fala muito do 4 como as obras de construção, mas também de manutenção, né? Então a gente precisa estar sempre, o 4 está muito ligado à saúde. A nossa parte emocional está ligada à nossa parte, à nossa saúde física, né? E isso precisa de planejamento. A gente precisa organizar melhor o nosso tempo, se priorizar, dividir esses quadrantes, trabalhar essa ancestralidade. Por isso que eu olho com tão orgulho você, tanto orgulho esse 4, porque é como se a gente conseguisse, Bárbara, junto também da sua força, da sua vontade, da sua honestidade, que realmente assim a gente, né, não tem o que falar, realmente é muito transparente, né? Então você traz ferramentas, principalmente para esse ano que a gente está passando, que é 2023, que dá uma energia 7, muito necessária para a gente estar olhando, para a gente estar, né, organizando, para a gente estar aprofundando e trabalhando, né? O trabalho, ele é ofício, ele é amor, ele é vida. Quando você oferece algo que você ama fazer ao outro, e você faz isso também de uma forma puro cardio, né? Puro cardio. Então é isso. Então fala, amiga. Depois eu vou, um tempinho, eu coloco como palavras-chave os positivos, né? O que a gente tem que vibrar de positivo nesse mês, o que a gente tem que vigiar de sombra e olhar os bloqueios, né? E aí, conforme você for falando, eu trago algum ganchinho para não ficar de uma forma assim, né? Muito cheia de ferramentas aí para o pessoal. O que eu percebo, Pode falar. o que eu percebo é que a gente precisa o tempo todo aquele orar e vigiar. A gente precisa o tempo todo estar tomando conta, porque é muito fácil no dia a dia, na correria. Eu vejo por mim mesmo, né? A gente se perder e isso gerar um estresse que acaba atraindo uma doença pra gente, acaba fisicamente machucando o nosso estômago, machucando a nossa cabeça, a gente fica com dor de cabeça, tensionando o pescoço. Então a gente tem que usar recursos, né? E por isso é muito importante o autoconhecimento, porque a gente se percebe, a gente para e pensa, opa, essa não sou eu. Estou fazendo alguma coisa que não está indo ao encontro do que eu quero, do que eu preciso. Então você começa a se restabelecer, respira. Aí eu até às vezes vou lá no meu mapa, dou uma olhadinha, falei, preciso trabalhar isso. Aí uso um óleo essencial, usa recursos, a gente tem várias terapias, né? Vários meios da gente parar a própria respiração, você parar 1 minuto, 2 minutos, se conectar e pedir ali uma orientação, uma calma. Você já percebe, né? Já vem insights, né? Do que a gente precisa focar, do que a gente precisa repensar, refletir. E isso vai ajudando muito a gente a se reequilibrar. Que eu acho que a gente vive precisando, a gente vai se desequilibrando. Quando a gente está, né, no dia, pronto, desequilibrou. Opa, volta. E por isso o autoconhecimento é tão importante. Você percebe quando você está, né, tá saindo do seu equilíbrio, você para e retoma. E eu trabalho muito com os óleos essenciais, que ajudam com a respiração, né, com a própria constelação, mas a gente vai tentando fazer um desenho do que a gente precisa realmente ali trabalhar. E os números acabam trazendo também, ajudando isso, né? Nunca vou me esquecer, uma vez, acho que foi até no mapa do meu marido, que eu fui comentar alguma coisa e você falou, você é muito imediatista. Eu nunca me imaginei imediatista. Só que eu sou muito, eu percebo, e aí agora eu me freio a todo momento. Eu falo, calma aí, espera. Você tá fazendo isso? Eu acho que foi na tendência oculta, amiga, do 3, né? Eu acho que foi relacionado a isso, porque é interessante que você nasce no dia 4. Então, o divino dá para você essa força, dá para você toda esse estímulo, né? Essa convocação a você ser uma 4. De você trabalhar e ajudar muitas outras pessoas justamente nessa questão de organização, segurança, estrutura, base, dar alicerce, né? Só que o 4, ele vai exigir da gente justamente essa questão do cuidado com os detalhes. Ele tem uma preocupação de ser tão reto, a retidão da palavra, mas também essa coerência, a retidão das suas ações, para ele conseguir formar os 4 ângulos iguais.
né? Quando a gente olha esse quadrado que ele senta, ele vai falar disso, assim, o trono não é confortável, mas ele é seguro. Independente das condições externas, climáticas e das condições internas, eu vou buscar esse equilíbrio emocional. Então, quando ele trabalha essa concretização, ele trabalha a concretização através da manipulação desses 4 elementos. Então, quando a gente fala dos 4 elementos, gente, a gente fala, né, dos 4 pontos cardeais, a gente vai falar dessas 4 estações, a gente vai falar os 4 elementos água, que está muito ligado a essa questão dos desejos, a nossa parte emocional. Ele vai falar do ar, que está muito ligado à parte da inteligência, aquilo que você tem de ideias. Ele vai falar do fogo, que é aquilo que você parte, né? Tanto a parte espiritual, a sua vontade, mas aquele fogo do trabalho. O fogo mesmo de você conseguir realizar, de você conseguir transcender, né? É como se fosse a vontade, é um fogo que te atiça a você trabalhar, né, e modificar até os estados da água, né? É através desse fogo. E a questão mesmo da intenção. O fogo ele vai ser o intencional. E a terra, que aí é o que você concretiza. Então ele trabalha esses 4. Quando a gente vê o imperador, ele faz o formato do 4 nas pernas, né? Quando a gente quer ver se uma pessoa tá, né, tá sóbria, tá séria, né? Se não foi abalada, você pede para ela fazer, né? Faz o formato de um 4, né? É algo que assim você finca os seus 4 pés no chão. Você tenta, né? E com um pé só, será que você equilibra os outros 3? Então tem algum elemento que vai equilibrar todos os demais? Então é assim essa busca, essa chave que é interna, por isso que é uma cruz, que a gente tem que olhar, voltar-se para o nosso centro, mas que vai se refletir no externo. Então, quando a gente fala aí das obras, a energia operacional é meio do pedreiro. É tijolinho por tijolinho, sabe? É aquela coisa assim, um passo de cada vez, um tijolinho de cada vez, um dia de cada vez. E o 3 e o 5, o 3 quando entra numa tendência oculta, né, que é o número anterior, ou o 5 que vem depois, são números ímpares, gente, não são pares. O par tem uma estabilidade maior, tem uma união, tem uma segurança. E o 3 e o 5, os ímpares, tem a originalidade, tem o impulso, tem aquilo que vai fazer quebrar um pouco essa estrutura, mas que é necessária para a gente estar trabalhando ali as renovações. Porque o que o 4 ele vai trabalhar? Organização, estrutura, para poder botar ordem ali, criar bases sólidas, ter a segurança que a gente busca, seja de relacionamento, seja através do dinheiro, através do trabalho. A gente busca essa segurança. O câncer, né, no zodíaco, é um caranguejinho que é molinho por dentro, mas tem a carapaça protetora por fora. Por isso a gente tem o nosso esqueleto que nos sustenta. Mas essa sustentação que está muito ligada a ossos, unhas, dentes, sabe? Tudo aquilo que a gente traz de histórico, de ancestral, mas de seguro, vai também ter que trabalhar junto com essa parte emocional. O músculo, a carne. Então, aquilo que é mais frágil, mas que os dois juntos conseguem fazer uma grande obra. E por isso que é vida, e por isso que também depois vai ser a morte, né? É aquilo que a gente cristaliza, que a gente estrutura, que a gente busca ali um enrijecimento, mas que depois a gente tem que desapegar e olhar para as reais obras que a gente construiu e que ninguém tira. Aí que está o mais difícil, aí que a gente sai desse mundo da matéria e vai realmente para essa parte espiritual. Quais foram as obras que ninguém nos tira? Qual é o peso da nossa pegada? O que nós construímos em vida? Do que seremos lembrados? Do que ficaremos na história? Então aí a gente volta para esse sal, né? Esse grande sal da terra que é realmente o ser humano. Mas aquilo que a gente transforma e durante o dia, durante o imediatismo, às vezes a gente quer justamente chegar a um objetivo. A gente, nesses portais que a gente vai passar aí no mês, né, a gente vai ter o primeiro dele, vai estar ainda em lua crescente, que é o portal 4 de abril, é 4-4. Vai ser maravilhoso para a gente botar ali na mandala o que a gente quer concretizar. E muito voltado para emprego, muito voltado para estabilidade, o pessoal que está precisando dessa estabilidade emocional ou material. Mas às vezes a gente pede o emprego, mas esquece de pedir o trabalho que a gente consiga realizar com amor, né? Porque não adianta, às vezes a gente vai na busca da segurança de tudo, gente.
mas a gente esquece que a gente tem que estar feliz para estar ali. Só a segurança, às vezes a gente passa num emprego, num concurso público, e quantas pessoas trabalham de má vontade, ao invés de boa vontade? Quantas vezes você quer entrar numa rotina, numa disciplina, né, de saúde, eu preciso estar saudável, e vai fazer um exercício que está indo totalmente contra a natureza do que a pessoa gosta. Ela vai levantar todos os dias de má vontade. Então, até certo ponto, a gente está sendo violento com a nossa natureza, né? E como organizar isso e fazer isso de uma forma bacana, Bárbara, entendendo através dos aromas, através das constelações, a nossa natureza. É a gente se percebendo, né? A gente se conhecendo e a gente prestando atenção no que a gente está sentindo. O nosso corpo, ele fala muito isso, né? Porque às vezes a gente, com correria, a gente acaba não prestando atenção no que o nosso corpo está dizendo. Mas se eu vou falar alguma coisa e aquilo tá me dando um aperto no peito, tá me dando uma dor de barriga, alguma coisa, opa, não tá legal isso. Alguma coisa tá errado. Então a gente tem que tentar identificar. E como uma das maneiras que a gente pode tentar identificar é se a gente está dizendo a nossa verdade, como a gente está comunicando isso, né? Como a gente tá falando para o outro e está falando para a gente também, porque muitas vezes, né? Pelo menos já aconteceu isso muitas vezes comigo, às vezes a pessoa fala uma coisa e eu, sim, só que na verdade eu não queria. Mas aí você quer agradar o outro. E aí quando você fala não, você está falando não para o outro, mas está falando sim para você, ou está falando não para você e sim para o outro. E o nosso corpo a gente vai percebendo. Claro que às vezes a gente abre mão, né? Ainda mais um filho, alguma coisa, mas é muito sutil essa percepção. E a gente às vezes acaba se magoando, se frustrando, ou vivendo uma vida quando você vê passar, sei lá, anos, de 1 ano, 10 anos, 5 anos. E a gente vivendo naquele desconforto, naquela agonia. E aí vem uma ansiedade. Uma adequação, às vezes, né? Às vezes a gente quer se encaixar num espaço que não é nosso, igual a tampa, né? De uma vasilha que não é nossa, um sapato que não é o nosso. Aí você percebe esse poder que a gente tem nas chaves, para quem a gente dá as chaves? Da nossa parte material, da nossa saúde, da nossa sustentação, da nossa segurança. Essa chave está com quem? Né? Qual chave que a gente está usando, né? Exatamente. Isso é muito, muito perigoso, porque a gente vai estar se machucando, a gente vai estar se agredindo e a gente acaba entrando em estados, né, de ansiedade crônica, alguma coisa que vai fazer mal pra gente, né? E aí vem o trovão, né? E aí está muito associado Xangô, São Pedro, até ao deus nórdico, né, que é Thor, o senhor do trovão. Quando a gente olha, é tão ligado à pedra, ao machado, à rigidez, mas que ao mesmo tempo a parte emocional, as nuvens, precisam nos avisar, né? A parte emocional ligada a essa parte física. E quando a gente começa a ter consciência, a gente começa a agir para trabalhar isso, para que isso não influencie mais a gente. E, por exemplo, na aromaterapia, a gente pode usar óleos que vão trazer clareza, que vão trazer consciência, para a gente tentar identificar o que é isso que está fazendo mal para a gente. Vão ter óleos que vão ajudar a gente a agir da maneira como a gente gostaria. Vão ter óleos que vão dar força, coragem. Você, né, Vanessa, é um exemplo de coragem, que você já tem 2 anos, não sei, que você mudou sua vida toda. Você foi, arriscou, né? Você seguiu, porque você percebeu que uma coisa que não estava te fazendo bem. Vai para 4 anos. Foi justamente pré-pandemia, né, Bárbara? Então, só ainda foi pré-pandemia, né? Que tudo ficou confuso. Mas então, são coisas que você via que estavam te adoecendo, estavam te deixando mal, estavam te tirando da sua verdade, do seu servir, e você, opa, dá um passo para trás, né? Reorganiza tudo e segue, né? Fazendo transição. Direciona a rota, né? O 4 vai falar disso, para onde a gente vai, né? Quais são os meus limites? Como que a gente faz aí para expandir? O 4 vai trabalhar essa organização para depois virar Júpiter, né? E expandir aquilo que a gente precisa de conquistas. É muito interessante a gente pensar nesse 4, quando a gente fala desse imperador, o imperador, gente, diferente do 8, ele não está ligado à herança. Ele fala de ancestralidade, fala daquilo que ele honra do passado. Por isso que ele é regido, o signo de Câncer, a 4ª casa do zodíaco, é a porta para o lar.
ele vai falar sobre essa questão do sentir, né? Você está falando aí o tempo inteiro de sentir. Então, como que uma figura de um imperador pode ter um elemento emocional? É o físico e o emocional. Porque ele precisa trabalhar esse sentir, né? Essa nuvem tem que estar em coerência com essa rocha, com essa pedreira. E aí, quando a gente olha, inclusive isso se manifesta no nosso humor. E o humor está muito relacionado, às vezes, à dor. Às vezes, uma pessoa em dor, ela não tem um humor, um bom humor. Ela está rígida, ela está tensionada, ela está, né, com tudo isso. Quando a gente olha a etimologia da palavra humor, tem a ver com molhado, tem a ver com o que é líquido. E como que a gente permite se estar em bom humor? Estar molhado, né? A gente lembra dessa pedreira que começa a ficar molhada e aí gerar as grandes cachoeiras, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso o tempo inteiro. Uma outra mitologia, no mito arturiano, de Arthur, vai falar muito dessa espada que fala da real vontade. A vontade que a gente tem, para a gente olhar para essa vontade, a gente tem que buscar a nossa essência, Bárbara. Às vezes, realmente, no trabalho, né? Quantas vezes a gente se sacrifica por algo que realmente está fora da vontade? Né? A gente está ali se castrando, a gente está ali se violentando, a gente está ali trabalhando na dor. E aí o corpo vai, você deve receber muitas pessoas assim, em vários momentos, relacionadas a dores, a traumas, tanto ligados ao passado, por isso que a lua é que rege câncer, por isso que a gente tem que olhar muito a casa 4 como essa casa. Muitos astrólogos falam que é a casa da mãe, outros falam casa do pai. É a casa onde você tem ali o seu lar acolhedor, onde você se sentiu acolhido, seguro. Qual foi aquela sua representação ligada a essa parte emocional equilibrada? Para depois, 6 quadrantes depois, 6 quadrantes não, 6 signos depois, a gente trabalhar o nosso equilíbrio, que vai ser a casa 10 ligada à carreira, sucesso, a Capricórnio. Aquilo que vai fazer com que a gente suba as nossas montanhas, né? As nossas grandes pedreiras, assim. E olhar aquilo como uma referência de objetivo, de obstinação. Por isso que Capricórnio, né, é aquele que sobe a montanha. Por isso que vai falar da nossa realização. A gente tem que olhar essa espada que sai das brumas, que sai do lago, que sai dessa parte emocional em equilíbrio. Somente na pureza dessa nossa essência. E é muito interessante que quando eu fiz a consulta com você, pela primeira vez de aromaterapia, que você me colocou lá sentado e você foi, né, mostrando, Avaliação. fazendo ali o como que isso mexe nas nossas memórias, né? O quanto que isso vai dizendo sobre o nosso sentir e como que a gente não percebe, porque o cheiro ele ultrapassa a forma, Sim. né? É algo que assim vai pro sutil, pro abstrato. E você conseguiu reunir tudo disso, né? A gente se emociona, a gente lembra, a gente vê traumas, a gente revisita, a gente abraça os medos, pesadelos. Esse ano regido pela Lua vai falar muito disso, gente. Então, se a gente não tiver um aparato entre a razão, mas principalmente esse sentir, em equilíbrio, nenhum a mais, nenhum a menos, a gente não consegue realmente olhar ali um norte, ter um direcionamento. A gente pode ficar estacionado no mesmo lugar, né? E aí a gente não consegue evoluir. É verdade. Ô, Vanessa, eu queria que você explicasse um pouco, assim, só para quem não conhece, não entende a numerologia, que quando você fala sobre a energia de um número, é a tendência, isso é isso, né? Você entende depois de anos. É a tendência naquele período, né? No caso, a gente está falando do número 4 no mês, e aí tem no dia, né? No ano, mas tem, não que seja, né? Que vai acontecer exatamente isso, mas a gente tá nessa energia desse mês. E a gente, sabendo disso, tendo esse conhecimento rico, a gente consegue agir de acordo com essa energia que já está tendendo. É. Quando a gente fala da numerologia, a gente vai estudar o místico, né? A parte qualitativa desses números, a mística da matemática. A gente vai olhar os arquétipos, a gente vai olhar a vibração dessa energia. Tudo na vida se manifesta, gente, de forma trina. Tem o seu lado, nenhum número vai ser bonzinho ou mal. Toda manifestação ela é trina. Então temos de um lado, como se fosse uma pilha, uma bateria. A gente tem de um lado, de um polo, o positivo, que a gente chama também de equilibrado, ou luz. Do outro lado, em igual potência, a gente tem o que a gente chama de negativo, desequilíbrio ou exagero ou sombra.
e a gente tem o que a energia está bloqueada. É quando a gente não reconhece aquela energia, ela está neutra, foi neutralizada. E aí significa que a gente tem que olhar aquilo como uma vigilância e olhar essa vibração que vai estar atuando de uma forma universal para todo mundo. A partir do momento que a gente estabelece, independente dos calendários, gente, porque dependendo das culturas, né, o tempo é medido de uma forma diferente. O espaço é medido de uma forma diferente. Mas a partir do momento que a gente coloca no nosso caderninho, nas nossas regras, que aquilo dali funciona daquela forma, aquilo se transforma numa verdade. E aquilo dali tem poder de atuação. Né? Antigamente, por exemplo, eu falei até na live que eu fiz passada, com a Amanda, não sei se ela está ainda aí presente, que antigamente a gente era regido por 3 grandes estações. A gente não tinha ali o outono, que é o que a gente está vivenciando hoje, e depois passamos porque era um calendário lunar, voltado, né, a 28 dias, e, enfim, toda a regência feminina da Lua. E depois a gente passou a ter um calendário solar. Independente de quem estabeleceu esse calendário, é o que hoje a gente, no espaço-tempo, nessa dimensão, nesse momento, a gente está utilizando. Então, aquilo se transforma em verdade. Então, quando a gente fala em mês de abril, abril, já penso que Chaves, abril, né? Está abrindo alguma coisa para abrir, você precisa ter uma porta e uma chave. Então, também vai tendo, assim, né, algumas associações. Mas quando a gente pensa em abril, a gente olha o primeiro mês, 1, ligado a janeiro. O segundo mês, 2, ligado a fevereiro. Então, assim, essa ordem também estabelece um poder. Na hora que a gente fala assim, a 4ª letra hebraica, assim, a numerologia que eu sigo é a numerologia cabalística. Então, está muito pautada no alfabeto hebraico, nas letras hebraicas, né, nos ensinamentos dados pela Cabala. Então, assim, através das 22 letras hebraicas foram criadas todas as coisas do universo. Por isso que está diretamente associado aos 22 arcanos maiores do tarô. E aí, quando a gente olha, né, no tarô, são 22 arcanos maiores, 22 é um número mestre, muito ligado, né, ao 4, essa concretização, mas aquilo que você pode construir coisas grandiosas ligadas à espiritualidade. Quem nasceu no dia 22, gente? Né? A gente está falando de 4, quando a gente fala da soma e a redução do dia do nascimento, justamente a convocação que o divino está nos dando. Então, tudo que eu falar aqui, independente de ser voltado para o mês, porque a gente divide, né, em dia, mês e ano, o nosso nascimento, os grandes ciclos da vida, a gente também está falando dessa parte assim, o dia está muito ligado à nossa parte física e material. É aquilo que o divino nos convoca a correr atrás, sabe? Processar as informações e agir. É como ele quer que o nosso eu sou seja nessa vida. Então, quando eu falo no mês de nascimento, eu já vou falar da nossa parte não só de ação, mas emocional. É como a gente sente. Então, quando eu falo mês de abril, é como todo mundo vai estar universalmente sentindo essa energia do mês 4. Ligado a esse quarto mês desse ano, né, desse calendário de 12. E o 4, nessa ordem, é tudo aquilo que a gente vai dividir o nosso grande espaço de integração dessa roda de pizza, sabe? Quando a gente recebe uma pizza, minha professora fala muito disso, a gente corta logo em 4. Depois a gente, qualquer coisa, ainda faz o X, corta ainda em 8. É como se você tivesse compartilhando as 12, sabe? Assim, tem 8 possibilidades de transformação, mas são quadrantes também do nosso tempo. Quando a gente olha o nosso relógio, a gente tem ali, né, 12 horas na luz, 12 horas na sombra. A gente tem aí, passou a ser dividido, né, o nosso dia em meio-dia, como se fosse uma coisa, ou meia-noite, né, que começa, e depois tem 3, 6, 9, aí volta. Então, assim, o 4 ele vai falar dessa organização. Quando eu falo do mês, universalmente para todo mundo, é o como a gente vai estar essas 3 energias atuando. Tendência, a gente aqui no nosso livre-arbítrio, a gente precisa olhar e direcionar. É como se você entrasse num trem. Entrou num trem na 4ª estação do mês 4, que vai cobrar da gente disciplina, vai cobrar que a gente tenha as rédeas emocionais, que a gente trabalhe, que a gente coloque a mão na massa, que a gente planeje, que a gente organize, que a gente trabalhe ética, veja o nosso lado de limites, de crenças, padrões repetitivos, tendinites, problemas de juntas, ossos, problemas musculares. Aí a gente troca problemas por desafios, aquilo que a gente está sendo desafiado a vivenciar de energia. Por outro lado, o que a gente está construindo
É um momento, quando a gente fala assim, 4 anos, a criança, assim, ela tá numa fase onde ela já se acha, né? Assim, eu tô com 4 anos. Ela ganha ali uma estabilidade. Ela começa a entender mais o seu sentir. A gente traz memórias, às vezes, dos nossos 4 anos. Né? É um período, assim, de marco também. Até chegar aos 7, né? Aí tem 4 e depois mais os 3, você vai ter os 7 anos. 40 anos. É um período que a gente fala que a gente está numa maturidade. Quarentena. A gente passou pelo período da pandemia numa quarentena para a gente entender os nossos limites, para a gente trabalhar nossa caixinha interna, para a gente trabalhar lar, família, para a gente trabalhar a organização, para a gente reconstruir as coisas. Né? A gente foi muito desafiada a olhar as éticas, os valores, as morais, os costumes, as tradições, olhar a história. O 4 vai falar quais são os acordos que você faz com a sua história, com a sua ancestralidade e para aquilo que você quer construir e deixar para o futuro, as suas obras. Então, o 4 é um número voltado e cabalístico para aquilo que a gente concretiza que vai estar. Por isso que é tão importante a gente cuidar das ideias, cuidar do 3. Quando você, às vezes a gente é imediatista para as nossas coisas, Bárbara, mas a gente tem toda a visão, a paciência, o cuidado com os detalhes, o acolhimento ao outro. Então, o que que não está, sabe? O que que não está permitindo formar ali um quadrado realmente com 4 ângulos iguais? Então, Não tem como. é um momento que a gente deve prestar atenção no que não está nos permitindo. E aí a gente pode ir, no meu caso, por exemplo. O que que a gente está construindo, né? Qual a nossa realidade? E aí a gente vigia as sombras. A gente vigia o que pode ser, assim, uma rigidez, um excesso de trabalho, uma pessoa que às vezes não é só usa o trabalho de uma forma saudável, vai para a parte workaholic. Até certo ponto o trabalho pode ser também uma fuga. Ao invés de ser um encontro para a nossa essência, é uma fuga de lidar com a realidade. Até certo ponto você se enquadrar em padrões pré-estabelecidos está sendo saudável para você ou não. Quantas coisas nós fazemos às vezes para honrar um padrão familiar? Honrar aquilo que a gente acha que deu certo. E pode ter dado certo. Para aquela pessoa deu certo, era um ser, né? É um sistema. Para aquele sistema deu certo. Mas às vezes para o seu sistema não dará. E aí você segue um padrão, às vezes, para o 4, muito ligado assim, repetição. Então, sabe? Ele cria quando você. A gente pode trabalhar essas questões, né? Da gente vai ser o mais potencializado ainda a gente trabalhar essas questões dos que vieram antes, né? Honrando. Trabalhar. Ancestralidade, trabalhar história, trabalhar ossos, unhas, dentes, trabalhar musculatura, trabalhar a parte emocional, trabalhar a parte financeira. O 4 é o período que a gente organiza para a gente conseguir ter uma reserva. No mês 5, vai trabalhar muito mais questões ligadas o 5 vai quebrar regra. O 4 põe regra. O 4 é aquele momento que você precisa fazer a manutenção da casa, fazer a manutenção do corpo. É o momento que você tem que olhar e falar assim, o que está precisando fazer de melhoria aqui na minha casa? O que eu estou precisando fazer de melhoria no meu guarda-roupa, nas minhas gavetas? É o momento que o externo se revela como um reflexo do seu interno. Como estão os meus relacionamentos? Como está minha família? Como está meu lar? Como estou eu como provedora? Sabe, muitas das vezes na busca de um relacionamento você quer uma segurança. Quem vai dar segurança? Quem tem as chaves? Sabe? E aí, no bloqueio, quando a gente olha um bloqueio desse 4, o que que é? Má vontade, procrastinação, preguiça. Você não quer fazer, você não quer ter trabalho. Olhar para a nossa parte emocional dá trabalho. Conquistar uma posição, né? Fechar um quadrado, ter ali uma reserva, uma segurança, dá trabalho. Mas a questão é, qual é o propósito desse seu trabalho? Quando a gente olha o 4, ele está muito relacionado ao dever. É quando você busca algo para você fazer e você se responsabiliza, você se compromete naquilo que você está oferecendo ao outro. Não é só para você, sabe? É o seu dever para com a sua família, para aquilo que você construiu. E aquilo faz com que você tenha a real vontade, com V maiúsculo, de você correr atrás das coisas. Às vezes só por você não faz. O que é um erro. Né? A gente teria que ter um propósito, mas faz parte do ser humano a questão da socialização, a família, dos elos, dos vínculos. E aí esse caranguejinho, mesmo com medo, ele avança.
né? Ele vai assim, desconfiado e tal, ele vai olhando, olha os detalhes, aí ele se sente seguro, ele avança. Por isso a gente, na história dos três porquinhos, Bárbara, são três porquinhos, né? A gente olha muito essa questão do trabalho. Porque o primeiro faz a casa de palha, não é assim, gente? Me lembra aí. O primeiro faz a casa de palha, o segundo vai fazer a casa de Madeira, eu acho, né? madeira, que é um pouco, né, mais resistente que a palha. Mas ainda assim, daria muito trabalho que o prático, olha o nome do porquinho, vai falar da praticidade, colocar em prática, concretizar, fazer a casa de tijolos, que vai ser mais segura ao clima, né? Às variações externas também. E depois o que ele faz? Ele ainda assim acolhe aqueles outros dois que não tiveram tanto trabalho. Então também vai falar dessa questão de você conseguir fazer algo para si, mas que não seja só para você. Sim. Vai estar preocupado com a família. Então, a preocupação que não estagna, a preocupação que não limita, a preocupação que constrói ali, tem um esforço, mas tem um mérito, né? O salário vai estar muito ligado a isso, aquilo que você tem de uma recompensa por um esforço. A gente lembra do esforço maior, que foi esse Jesus de ter vindo assim, né? E aí essa cruz que era assim, até fica assim, né? Tem como se fosse uma distância maior para a gente chegar a esse equilíbrio ligado à parte espiritual. Mas que é possível. É tijolinho por tijolinho. A gente vai reconstruindo. Então, quando a gente fala dessa vibração, a gente vai estar vibrando as três energias, os três lados dessa pilha. O foco vai ser ir para o equilíbrio. Mas a gente vai ter sempre que lidar com aquilo que vem da resistência, né? Aquilo que vem realmente, assim, para cada passo, para cada evolução tem uma resistência, mas que é através dessa resistência que também a gente trabalha o tônus, a gente trabalha o exercício, a gente trabalha os desafios que a gente vai superando. E aí, sim, a gente vigia só o excesso daquilo, né? As coisas não têm que ser construídas realmente no sofrimento, mas a dor faz parte. E ela não tem que ser ruim, né? Esse negativo faz parte. Mas é como que a gente lida o tempo inteiro nessa busca de equilíbrio. Como que a gente consegue construir algo, desapegar de algo construído, que é o mais difícil, e não perder a esperança de você conseguir reconstruir e fazer melhor, sabe? As oportunidades. Quando a gente fala aqui de mundo material, a gente vai falar o tempo inteiro de desafios. A gente está aqui para superar os nossos próprios limites, os nossos próprios desafios. Então, você que nasceu no dia 4, você que nasceu no dia 13, você que nasceu no dia 22, você que nasceu no dia 31, tem essa energia no mês 4 muito mais potencializada. Vocês, quando a gente soma cada dia desses e reduz a um número de 1 a 9, já dá uma energia do 4. Cada um com suas particularidades. Mas são pessoas que são muito voltadas, estimuladas, convocadas a trabalharem essa organização, essa disciplina, essa coerência, esse trabalho. Fazendo isso, aí ela pode ser que ela esteja no modo bloqueado ou o quê? Neutro, né? Ou neutro. Mas o bloqueio é a melhor forma, né? Você vai identificar o porquê desse bloqueio. Por que eu não tô assim? Você está procrastinando? A minha tendência seria não procrastinar. Opa, alguma coisa tem aqui. Então você vai em busca daqui, que pode ser, né, pela sua ancestralidade, pode ser por uma falta de propósito, pode ser por algum problema de saúde, às vezes, falta alguma vitamina, alguma coisa. Então Tudo 4, né? Propósito, saúde, né? Objetivo, isso faz parte do 4. Mas é a questão mesmo assim de ação. O 4 vai estar muito ligado, nos signos ligados a essa carta do imperador, também, né? A gente fala de câncer, mas a gente fala de Áries. Essa vontade inicial, essa gana que você tem de agir, de fazer, esse imperador, como eu tinha falado assim, ele não é herdeiro, ele conquista. Ele vai conquistando territórios. Ele vai conquistando um tijolinho de cada vez. Ele vai trabalhando a seriedade, a confiança. Quando a gente fala do 4, a gente fala de verdade. E não tem como você construir algo de uma forma segura, de uma forma estável, que esteja incoerente à sua estrutura, com a sua essência, com o seu esqueleto. E é por isso que a vida vai dando, sabe, todas essas questões emocionais. A única forma de mexer na parte física é através da parte emocional. Então, a emoção sempre oscila. O mundo horizontal sempre é oscilante.
A única forma realmente que a gente tem de uma coerência que não oscila é a parte espiritual. Uma vez que você galga e você vai conquistando, é como se fosse a vela, a chama, né? Você vira uma vela, o fogo continua sendo vertical. Então, é sempre uma... a gente faz um caminho assim, horizontal, a matéria junto da espiritualidade. A matéria junto da espiritualidade. E aí a gente vai avançando. Sempre na vigilância. E aí, quando a gente olha isso, a gente, por exemplo, a gente está falando de uma forma universal, mas quando a gente faz o mapa, quando a gente faz o planner, a gente olha a energia de cada um, né? Então, eu, por exemplo, todo mundo aqui está vivenciando o mês 4 de abril, mas eu estou vivenciando o mês 4, meu mês pessoal é 5. Então, dentro dessa organização, dessa disciplina, desse planejamento, eu também vou ter que lidar com imprevistos, altos e baixos. Eu vou ter que lidar com as questões, às vezes, ligadas a me permitir o lazer dentro do trabalho, porque às vezes a gente fica numa energia tão operacional do 4 que a gente não se permite o lazer. A gente tem culpa por sentar no sofá e se permitir um ócio. A gente tem culpa. Eu fiquei 3 semanas doente, que eu fiz uma cirurgia, depois eu tive outro probleminha, eu fui ficando... Fiquei mal, 3 semanas não bem. Só que eu tava agoniada, porque aí teve um dia que eu falei, tá bom, eu preciso parar. Eu preciso ficar no sofá, sem sofrer, porque, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer, se culpa o tempo inteiro, você se cobra, né? E muita gente tá por isso. Não se permite. E é uma forma de castração, é uma forma de autossabotagem, é uma forma de autoviolência também. Muitas das vezes por crenças de que você só pode se realizar através desse muito esforço e que você não pode, né, se permitir o lazer, que a doença também vem e fala assim, não, o que está acontecendo, né? O porquê, que fuga é essa de si? Por que você não pode ter o tempo de se cuidar? Se aconteceu alguma coisa é porque eu tenho... O que eu preciso aprender com isso, né? O que eu preciso aprender com isso? A todo momento, qualquer situação que apareça no dia, a gente precisa fazer essa pergunta, porque a gente aprendendo alguma coisa, a gente está evoluindo. Então, a gente precisa no que é isso. Então, respira, alguma coisa precisa aprender com isso. Né? Não vou sair socando a parede. E responsabilizando o outro, às vezes, pelo seu sofrimento, né? Você coloca a sua família como algoz. Você coloca o seu patrão como algoz. Você coloca os funcionários, né? Quem ali está prestando serviço, como responsável pelo seu sofrimento. E logo você que se doa tanto, logo você que está sacrificando-se tanto, mas qual é o propósito daquilo, né? E aí olha lá e fala assim, não, ó, você está usando a chave, a fechadura não é essa. Você não vai conseguir abrir uma porta ali, sabe? Você vai quebrar a chave e não consegue abrir aquela porta. Né? Então, realmente, é um olhar muito para si. Consegui responder, Bárbara? É porque às vezes são tantas informações que a gente vai ficando, mas deu claramente para entender, né? Muito, muito bom. E quem quiser mais individualizado, porque aí você vai pegar a energia da pessoa, você faz todo o trabalho, tem até as dicas dos olhos, né? Que a gente colocou para cada... Se você quiser dar até uma dica de óleo 4 para trabalhar isso, faz aqui. Fica à vontade, amigo. Tem alguns óleos que a gente pode trabalhar. Por exemplo, o eucalipto. O eucalipto, ele vai ser um óleo que vai trazer uma atenção pra gente. Vai trazer uma concentração, um foco. O limão vai trazer o eucalipto também vai trazer uma clareza pra gente tentar identificar. O pimenta negra, o alecrim, mas tem óleos que a gente tem que ver as contraindicações, tá? Eu tô falando de maneira geral, mas tem óleos que nem todo mundo pode usar. Mas vai trazer um movimento, uma ação, vai trazer um olhar para essa organização. O manjericão ajuda a gente a organizar o nosso dia e é um óleo que é reparador. Se você usar ele de dia, à noite ou de dia, ele vai te dar uma energia também. O que mais? Para trabalhar, para quebrar crenças, padrões, eu gosto muito de usar o cardamomo para quebrar crenças antigas. Então a gente vai fazendo um apanhado, né? E vai limpando, como se a gente fosse tirando as camadas da cebola, né? A gente vai fazendo e cada vez você vai tendo um outro olhar, uma outra percepção de acordo com o que a gente vai utilizando. Então vale muito a pena, é muito gostoso. É uma terapia bem, bem gostosa, né? Claro que tudo em camadas. Uma dor para alguma coisa, mas a gente vai também nutrindo e acolhendo. É muito importante esse acolhimento que a gente precisa ter com a gente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente acaba a gente acolhe o outro, né? Se uma amiga liga, né? Um filho e tal, a gente já pega no colo. Mas
o acolhimento com a gente também precisa estar olhando para isso, para a gente poder Sim. não deixar que o outro, deixar até com o outro, mas deixar isso na nossa mão, né? Não... É a má interpretação dessa rocha que a gente cria, né? Muitas das vezes a gente, para se mostrar seguro, para se mostrar estável, você se cristaliza. Você tem que ser duro, né? Tem uma frieza relacionada a essa carta do imperador, muitas das vezes disso. Como assim, ligado ao signo de câncer, sabe? E, na verdade, o que que você vai criando, às vezes, de uma carapaça, onde você não permite mostrar o amor de uma forma mais flexível, mais né, fluida, mais acolhedora. E qual é o preço que se paga por isso? Né? Então, essa seriedade, essa não verdade, né? Então, é quando a gente vai criando essa carapaça que não permite trabalhar esse fluir, que não permite trabalhar essa parte emocional. Se torna o que não é saudável. Então, a rigidez no trabalho, a rigidez no relacionamento, a rigidez nas tradições, inclusive, que não se permite mudar. Né? Quando a gente fala que uma pessoa é assim limitada, né? Tem uma visão limitada, ela... né? Isso, aquilo cristaliza de uma forma não positiva, né? Quando a gente olha os cristais na natureza, é uma forma positiva. Quando a gente olha nessas camadas, tudo aquilo que a gente vai construindo é de uma forma perfeita. Mas o ser humano, por ter esse aspecto emocional a ser trabalhado, é o tempo inteiro de se permitir realmente virar rocha e, ao mesmo tempo, até que ponto a gente vira grão de areia. Né? Tem que voltar aí para esse rio de uma outra forma, tem que trabalhar essa humildade, essa pequenez com outros valores, né? E a primeira coisa que eu acho que para tudo isso acontecer é que a gente tem que querer, porque se a gente não quiser, se a gente não quiser melhorar, se a gente não quiser evoluir, se a gente não quiser olhar para a gente mesmo, para nossa vida, não vai ter terapia, aromaterapia, constelação, numerologia, não vai ter nada que funcione. Essa espada não sai da pedra, vai ficar ali, esperando Arthur. Então, o nosso Arthur interno, né? É verdade. Então a gente tem que querer e estar aberto para isso, para a gente poder se melhorar, se cuidar, se curar, né? E evoluir. Nossa, exatamente. Vanessa, parece que a gente está 5 minutos. Eu falo muito, Jesus. Eu falo muito. Fala do seu projeto novo, fala né, de toda essa comunicação. Fala, amiga, porque você tem todas as ferramentas aí para esses cuidados. Agora eu estou fazendo uma mentoria que é baseada na certificação do método Fluxo, que é um método do Felipe Suri, né? Que ele já ajudou mais de 5 mil pessoas, inclusive eu fui uma dessas, né, consegui colocar minha voz, consegui me expor. Antes de eu fazer o Fluxo, eu nunca faria uma live, nunca, né, falaria assim, nunca teria feito canal, nada disso. E é um método que ajuda a gente a se expor, a falar a nossa verdade, mas com um olhar para dentro de si. Então é muito bonito de se fazer. A gente tem várias coisas, tem vários métodos, né, que a gente usa que são muito legais, muito bacanas, e que eu estou juntando com aromaterapia. Então a gente vai trabalhar, né, na parte da aromaterapia, junto com essas questões da gente falar, da gente se colocar. E o que trabalha mais esse jeito de se colocar é a gente entender que mensagem a gente está mandando para a gente mesmo. Porque a gente só consegue falar quando a gente consegue entender qual mensagem a gente está falando para a gente mesmo. Se a gente não está falando, se a gente não consegue entender ou perceber a mensagem que a gente manda para a gente, quando a gente for falar para o outro, não vai ser uma coisa vazia, vai ser uma coisa que a gente não acredita. Você não acredita na sua mensagem, você não comunica, né? Você não consegue levar. Porque a gente só consegue comunicar, né? Normalmente, essa pessoa não fala sem pessoas falsas, né? Me faltou a palavra aqui agora. Mas pessoas que não são verdadeiras, mas você não vai conseguir se expor. Isso vale para tudo. Isso vale para um relacionamento com o marido e mulher, isso vale para os filhos, isso vale para a família, isso vale para você fazer uma live, isso vale para você se comunicar no seu trabalho, nas empresas. Então, vale para tudo, na verdade. Quando você começa a alinhar essa comunicação interna, né? Você começa a se expor melhor e a falar de acordo com a sua verdade. Então, é muito bacana. Isso é tão maravilhoso. Porque é tudo assim. Eu indico muito, Bárbara, até para os meus clientes. Indicar o Felipe e agora eu vou indicar você também.
credenciada, né, tendo esse aval aí, né? Porque, na verdade, assim, a gente lida na mensagem e hoje em dia eu faço uma live muito mais tranquila. Mas, assim, sempre para mim, mesmo eu tendo 2, 3 no meu mapa, sempre foi difícil me expor. Sempre foi difícil. Eu tenho meu ascendente em câncer, gente. Então, assim, eu também vou para dentro da casinha. Vamos fazer uma live amanhã. Você, Não, a mão tremia, né? As coisas. Mas o que que foi me ajudando muito, assim, através do Felipe, através de você, através do Samir Abud, que na verdade a gente tem que acreditar na nossa verdade. E quando a gente acredita nessa verdade, nessa mensagem, não importa a forma. Entende? A cruz é mais importante do que esse quadrado, do que essa forma. É óbvio que essa coerência vai trabalhar ali um equilíbrio, vai trabalhar uma estética, vai trabalhar uma segurança, né? Mas assim, hoje em dia o que mais as pessoas me falam assim, você é muito coerente na hora que você fala, você tem muita firmeza no que você fala. E é algo que eu acredito no que eu estou falando. Eu posso, às vezes, não conseguir trabalhar a objetividade da organização dessa fala. A forma ainda está, né, precisando ser trabalhada. fazer uma sinergia para isso, para usar antes de. Não é? Faz parte. E aí eu posso ultrapassar o tempo, o limite, o espaço que é meu, que é do outro. Isso tudo eu trabalho a vigilância. Mas o poder da nossa vulnerabilidade também fala muito. O Samir fala muito disso. A mensagem está muito ligada, a conexão que você estabelece com o outro é de pessoas reais. E não daquela forma cristalizada e criada como um padrão, e é muito utilizado no poder da oratória. Às vezes a pessoa com esse poder de oratória, ela trabalha muito a manipulação, ela trabalha muito a frieza, ela trabalha muito o calculismo, ela trabalha muito no objetivo que ela quer atingir, tudo. Exatamente. Mas qual é a verdade? Né? Às vezes uma criança falar algo tão puro, tão... Ela conquista muito mais. Exatamente. É algo que consegue uma conexão. E muitas das vezes eu reparo isso, Bárbara. Assim, às vezes a gente pede, né? A gente faz um atendimento e tem muito disso, gente. Faz um depoimento. As pessoas. É o primeiro desafio que todo mundo passa, gente, que todo mundo treme, que a gente fica assim, fala assim, mas eu não sei fazer, eu não vou saber. Primeiro que já está errado. Né? Aí a gente coloca todo esse externo, toda essa forma, esse padrão, todo esse como tem que ser primeiro. E qual é a mensagem? Às vezes é só de uma pessoa falar assim, cara, foi muito... isso aí já vale. Ou não, isso não foi bom. Isso também vale. Né? É a verdade daquilo, da manifestação daquilo. E a primeira questão é a vontade de manifestar, é a vontade de concretizar, é o desafio que cada um tem que superar. E comunicar é muito importante. A ideia, o manifestar é muito importante. E junto tanto da parte da aromaterapia que você oferece, como também essa questão da manifestação, o de olhar as causas lá da constelação, né? Sim. Onde aquela criança não foi validada na sua fala? Onde aquela criança não foi validada nos seus primeiros desenhos, nas suas primeiras escritas, nas suas primeiras leituras? No primeiro bolinho que foi fazer na cozinha, né? E a primeira limpeza, o que disseram para ela que ela era muito ruim? E ela acreditou naquela verdade e deixou de fazer da forma dela, né? Do jeito dela, dentro da espontaneidade dela. E criou aquilo como a história que impede o avanço. E aí a gente né? Então, significar tudo isso, a gente precisa acessar e ressignificar, porque às vezes não era essa mensagem que o pai ou a mãe queriam, o que quer que fosse, queria passar para a criança, mas foi a mensagem que ela percebeu e sentiu. E quando a gente olha para isso e ressignifica, entende que o pai não estava querendo agredir ela, mas estava tentando proteger de alguma maneira, né, dele, da maneira que ele aprendeu, sim, tudo isso fica mais fácil. Aí você aceita, você acolhe e você fica mais leve e mais feliz, né? E não só nos pais, né? Nos amigos, no patrão, no namorado, na namorada, o que cada um foi falando de você, que você deu a chave e que você mesmo não abriu. Nunca mais a sua porta. Verdade. Né? Então, realmente, é muito disso. Bem, eu vou falar dos portais rapidinho, Bárbara, para poder as pessoas terem essa noção. Ó, portal, gente, é uma fenda que se abre energética dentro dessa duplicidade. Quando um número está duplicado, aquilo dali tem uma força muito maior. É como se trabalhasse as duas faces, né? Esses dois lados, material e espiritual. Então é como se, às vezes você tem
um portal numa hora, né? Se fosse 21 e 21 agora, seria um portal 21 e 21. Tem, às vezes, os portais diretos e tem os portais indiretos. A gente sempre vai fazer uma síntese, uma soma do número que tiver de cada lado e vai reduzir esse número a um número de 1 a 9. Normalmente, a gente não reduz quando é um número mestre, essa força que já vem de uma forma duplicada. Então, a gente tem mestres aí o 11, porque é um duplo 1. Você tem o mestre 22, que é o duplo 2. A gente tem o mestre 33, que é o duplo 3, a idade de Cristo, e essa manifestação trino maravilhosa. Só que assim, para a gente conseguir suportar dentro desses portais essa energia, dentro da numerologia cabalística a gente vai até no máximo 22. A gente acha que 33, essa energia crística, né, ligado a Cristo, a Buda, já é algo assim, o nosso HD não suporta, sabe? É algo que ia ser melhor a gente se concentrar nos elementares mesmo. Então, esse mês de abril, a gente tem 3 portais ligados a essa duplinha, tá? Então, a gente vai ter 4 de abril, é um portal em lua crescente. Olhar aí os nossos pensamentos, mas aquilo que você tem de ideia, aquilo que você quer concretizar, aquilo que você quer realizar, aquilo que você quer ter força para construir, trabalho, relação, lar, família, história, obra. O que você quer conseguir? Disciplina. O que você não consegue, né? Tá ali tentando criar um hábito, uma coisa, entrar numa outra rotina. O 4 vai falar muito dessas rotinas do dia a dia, né? Dessa organização. Por isso que está ligado também à saúde. Vai trabalhar muito com o número 6, com Virgem, né? Com essa organização, primeiro dessas nossas próprias caixinhas e depois trabalhar isso de uma forma mais afetiva, né? O 4 é como se fosse cuidado básico, fosse cuidar dessa segurança que todo mundo precisa ter. O dinheiro, a parte física, material, né? A estrutura que você pode se sentir seguro. Aí o 6 trabalha já aquele amor, aquela harmonia, mas eles estão muito ligados. Por isso que esse 4º chakra vai falar muito dessas emoções e afetos. Então, muito bom de você fazer essa mandala no dia 4 de abril para aquilo que você quer concretizar. É um grande portalzão de concretização. Depois, no dia 13 de abril, a gente vai ter um portal indireto, né? 13, 1 mais 3, 4, 4. Só que vai estar em lua minguante. Quando a gente olha o 13, na carta do tarô é a carta da morte. Fala de renascimentos, mas também fala de reconstruções. Então, gente, quem até nasceu no dia 13 é um grande chamado. Não desista de reconstruir. Sempre vai ser testado a desistir, sabe? Não desista. É o divino falando para você, por maior que sejam as dificuldades, persista. Confia em você, resgate em você, reconstrua, tá? Então, renasça, construa. Se tiver perda, reconstrua. Então, é um grande portal ligado a essa Páscoa, essa morte e esse renascimento, apesar da Páscoa não ser no dia 13, tá, gente? É só o simbolismo. A Páscoa esse ano, se não me engano, que é dia 9, né? De abril. 9 também vai falar daquilo que você precisa trabalhar, perdão, deixar ir. Então, 13 fala isso, deixa ir aquilo que ficou para trás, reconstrua. Então, lua minguante é um portalzão para você colocar ali, não para pedir, mas para você mentalizar aquilo que você quer deixar ir. A lua minguante trabalha o deixar ir. A morte finaliza ciclos. O que você quer deixar ir? O que de você não quer mais? Aí você coloca seus bloqueios, suas crenças, suas limitações. É uma grande oportunidade disso. Olhar para as sombras, trabalhar a humildade e deixar ir. Reconhecer, sabe? A gente não consegue mudar o que a gente não reconhece como sombra. Então, essa umidade está, reconheça que ali tem uma limitação, reconheça que ali tem uma estagnação, tem uma sombra, e deixa aí, sabe? Então, é um portal muito bom para a gente trabalhar essa energia que precisa minguar, precisa finalizar, precisa renovar. E no dia 22 de abril, 22, esse portalzão mestre, desse é o grande louco, o construtor do mundo, vai estar trabalhando em lua nova. Então, assim, o louco, ele já sai com todas as possibilidades. Ele é a carta 0 e a carta 22. Quando ele é uma carta 0, tudo é possível para um louco construir. Só os loucos constroem. Então, é algo que você tem que se lançar ali a grandes parcerias. Você não vai construir sozinho. O herói vai conquistando as suas ferramentas durante a jornada. Você precisa estar alinhado com a sua espiritualidade. Vai ser um grande portalzão voltado para esse espiritual, mas para você reconhecer, sabe aqueles sonhos lá da infância que ninguém validava, mas que você deixou a portinha fechada e olhar para aquilo e falar assim, por que não? Por que eu não posso tentar? Aí
vem todas aquelas outras crenças. Ah, eu já tô velha para isso, é a minha idade. Ah, não, não tem desculpas. O louco, ele pode construir. Sabe aquela dificuldade ligada à saúde, obesidade, algo assim? No 22 é aquilo que você pode sim. Você pode alcançar grandes metas. Você só precisa confiar em você e no divino. Numa das cartas do tarô, por exemplo, o louco sai, tem um cão que tira, né? Pode ser ali os alertas ligado ao precipício, mas muitas vezes você se joga no precipício, tem uma mão divina falando assim, vai, que a gente faz as pontes, a gente traz essas parcerias. Então, dentro desse portalzão de lua nova, o que você quer de novo para você? O que você quer construir? E é hora de não pensar pequeno. Claro, gente, que as coisas não acontecem de uma hora para outra, mas a gente lida com as nossas ideias, a gente lida com as nossas crenças, a gente lida com uma confiança e a gente lida com esse poder do invisível, que precisa ser acreditado para a gente conseguir materializar grandes coisas. E aí acontece a real magia, a magnosciência de você trabalhar isso em você. E esse mundo abstrato é muito maior do que isso que a gente consegue ver e colocar como realidade, né? Então, fica a dica aí desses portais. Aliado com esses olhos, depois, gente, quando eu conseguir salvar, eu vou postar, coloca, Bárbara, por favor, as indicações dos olhos que você deu. Se tiver alguma restrição, você também coloca. Quero que você coloque seus contatos. A cor ligado a esse mês 4, gente, é o verde. Mas se a gente pensa no quarto chakra, a gente pensa muito no verde e no rosa, como se fosse uma grande mangueira, né, de abundância, as 12 pétalas do Anahata, verde e rosa. Ai, meu Deus, agora sou eu. E pedras também, né? Tem o quartzo verde, que trabalha esse equilíbrio, que trabalha a saúde. Comprei sexta-feira. Olha a cor da agenda. Tava escrevendo tudo num bloquinho. Aí eu não aguentei. Sexta-feira eu comprei a verde, tudo organizado. É muito 4, gente. Tudo faz, é impressionante. E quando a gente olha o ano de 2023, que é 7, o 7 nada mais é do que essa conexão perfeita do 3 sobre o 4, do amarelo sobre o verde. Então é como se a gente olhasse a mangueira ainda com os amarelinhos, aquelas florezinhas ainda do que vai, né, nascer. E essa união perfeita da espiritualidade é evolução, né, gente? A gente não consegue evoluir se a gente não tiver essa coerência das ideias do que você quer realizar, desse divino, desse abstrato, sobre o que você coloca em prática. Então, nessa prática, nesse exercício diário, seja através das mandalas, mas o exercício que a gente faz, né? O exercício mesmo de treino, de prática, de refazer, de reconstruir, de apagar, escrever de novo, fazer exercício, sentir dor, parar um pouquinho, se respeitar o limite, continuar, persistir, cuidar da nossa saúde, né? Então, a dor a gente pode superar, a gente tem que olhar a causa dessa dor, né? E ali ressignificar, e ali trabalhar. Fala mais agora para você. É muito bom. Ah, e o arquétipo, gente, do número 4 é a formiga. Eu coloquei em vários postzinhos a formiguinha, porque a formiga trabalha essa questão da organização, do coletivo e do trabalho árduo, sabe? Eu não tinha entendido. É o seu arquétipo do seu dia de nascimento, Bárbara. É o trabalho de formiguinha. É esse tijolinho por tijolinho. É esse que a gente olha e fala assim, a formiga vai à luta. Ela vai trabalhar e elas trabalham num grande conjunto organizacional que a gente tem muito a aprender. Formiga, cupim, mas a formiga... E como que está muito ligada assim, né? A formiga, ela tem um grau de hierarquia, ela fala das castas, ela também trabalha muito disso, está muito ligada com essa letra hebraica Dalet, né? Porque lá na Índia, inclusive, eles trabalhavam essas questões de castas, as hierarquias que a gente tem que aprender, as regras que a gente tem que aprender, mas que a gente não precisa se escravizar. E eu achei muito interessante porque tem, assim, as formigas... Eu não sou uma especialista em formiga, não, gente, né? Eu vou pegando aquilo que eu acho uma coerência. Mas elas vêm para essa questão mesmo de trabalhar no inverno, né? Elas vão ali, tem até a fábula da cigarra e da formiga, elas vão trabalhando sempre, a coisa assim. Mas a formiga tem essa questão nem sempre. Tem muito a ver com o operário, né? Formiga tem muito a ver com o operário, tem muito a ver com essa questão de sindicato, inclusive. Mas se elas acharem que a rainha não está sendo uma boa rainha, elas tiram a rainha. Elas substituem a rainha. Então, eu acho que assim, é a força
dessa energia nossa do dia a dia. E de conseguir reconstruir. Então, eu achei isso muito bacana das formigas, assim. E elas gostam de açúcar, né? Elas gostam desse mel, eles estão ligados a esse seizinho, assim, também, sabe? Então, por mais que elas vão em busca de folhas, de alimento, mas elas não resistem a esse docinho, né? Também tem isso. E o que será que isso quer dizer de Bárbara? Né, Bárbara? Vamos trabalhar, estamos trabalhando. Essa, muito obrigada, uma delícia conversar com você. Muito, muito obrigada, amei, amei. Depois vou repetir de novo, reavaliar minhas anotações aqui. São sempre muito, muito boas as suas informações, tá? Eu que agradeço. Você é uma pessoa que, assim, você tem essa força de organização, de, assim, muito bacana, né? Quando a gente está no caos, você é a pessoa para a gente procurar e falar assim, quero me cuidar, sabe? Então, você organiza as nossas ideias, você coloca em planilhas, você coloca aí nesse planner, né? Eu achei, foi a primeira pessoa que adquiriu o planner, assim, comprado, foi você. O planner, Então, eu... só para finalizar, explica o que é o planner, gente. O planner, eu vou falar da minha maneira, como foi para mim, e você explica o que é. O planner, ele foi um lugar onde eu consulto, ele tem a energia de todos os dias, né? Do mês, do dia e do ano. E ali a Os gente, 365 dias, é. olha só, o Alê tá falando, eu quero arrumar minha casa, só isso. Também é. Já é um começo, já é o começo. Meta por meta, ali. Tijolinho por tijolinho, é isso aí. Você vai se sentir bem melhor. Eu também preciso, eu preciso estar com as coisas organizadas, senão eu não consigo fazer. Então, antes de eu começar a sentar para trabalhar, eu preciso organizar para poder sentar a trabalhar. Mas eu só quero agradecer o planner da Vanessa, realmente ele é muito bacana, ele ajuda, orienta a gente, mostra ali as tendências. E às vezes eu ficava uns 2 dias sem olhar, e quando eu percebia o meu dia como ele tinha sido, eu falava, nossa, devo estar no dia tal. Eu ia lá, era batata, eu estava no dia tal. Acontecia isso 80% das vezes, né? Eu até ligava para ela, mandava mensagem, falava, como pode? É impressionante, já devo, né, sair, acabei comprando mais do que devia, ou comi mais do que devia, ia olhar lá. Dia das interações sociais, né, Bárbara? Às vezes falava muito disso, né? Você queria ver seus amigos, estar com seus amigos e tal. Aí quando a gente olhava, estava no dia 3. Então, para quem gosta, né, e gostaria de ter um norte, uma ajuda, se conectar, porque acaba sendo mais uma ferramenta de autoconhecimento, de autopercepção. Eu super indico. Então, fala para finalizar. Fala sobre o planner e a gente finaliza. Na verdade, o planner é isso, é como se fosse um estudo da energia que você está vibrando naquele momento e que você começa a direcioná-las a seu favor. Então, essa é a consciência. Quando você olha para o passado, quando você olha para igual ela, eu devia estar em tal dia, será que eu estava naquela energia? Você usa aquilo como autoconhecimento para pensar, poxa, eu tinha 3 possibilidades de vibrar, de direcionar essa energia. Naquele dia eu estava na sombra. Não é que você estava, você acabou indo, porque aquilo dali era a forma como você estava naquele momento desequilibrado, né? Vamos colocar. Mas quando você tem consciência daquilo, se você tem o poder de escolha do presente para formar o seu futuro, você fala, amanhã, igual hoje. Quando eu olho, eu estou no meu mês 5 e hoje é dia 2. Então, universal 2. Então, hoje eu estou no meu dia universal 7. 5 mais 2, 7. Hoje eu estou profunda, hoje eu estou analista, hoje eu estou reflexiva, hoje eu estou buscando eu estou questionadora, hoje eu estou crítica. Quando eu olho para isso, eu posso falar assim, hoje é um bom dia para estudar, hoje é um bom dia para eu direcionar essa energia, para trabalhar minha análise, trabalhar assim, meu direcionamento, meu propósito. Vai ser um dia para eu ler um livro mais, sabe, que demanda uma introspecção, às vezes um isolamento, ver um filme mais cabeça. Tem vezes que você não está na paciência daquilo. E no dia 7 eu tô. Só que o que eu tenho que vigiar? A minha autocrítica é demasiada. Eu tenho que vigiar que às vezes eu posso estar aí para um questionamento tão absurdo e não conseguir sair do lugar. Às vezes eu tenho que me vigiar porque às vezes, dependendo do meu grau emocional, eu posso ficar com uma tendência à depressão. Então, quando acontece, eu me entendo. Aquela energia, e aí eu falo, opa, não. Então, se hoje eu estou muito voltada para o isolamento, deixa eu dar uma conversada com um amigo que vai me colocar um pouquinho mais para cima, deixa eu sair, deixa eu buscar a natureza, sabe? Que aí tem umas coisas que vão em busca desse equilíbrio. Então, o planner é como você pode se planejar
buscando o seu autoconhecimento e direcionando aquilo para a sua evolução, né? Então, quando eu faço um planner, isso demanda tempo, é a coisa, porque não é uma coisa de jornal, não é uma coisa ligada só para que vai servir para todo mundo, serve para você, para a sua energia. E no caso do planner, você não precisa ter feito mapa. É algo que a gente pode fazer avulso. Todas as outras coisas que eu ofereço na numerologia, harmonização de assinatura, estudo de mapa, de marca ou mapa empresarial, eu preciso ter passado pelo primeiro atendimento, que é o estudo natal, né? Daquela energia que a pessoa traz para essa vida. O planner não. Ele deixa a pessoa mais livre. Então, até para presentes, assim, a Bárbara, né? Tem sempre essa coisa, ela já presenteia uma galera, gente. Muito bom, é muito bom. Nacional da Vanessa de presente. Porque realmente vale a pena, é muito bom. E eu quero fazer minha harmonização, tá? Você pode marcar na sua agenda e me falar, por favor. Tinha que ter sido a primeira, né? A Bárbara, ela me coroava, ela falou assim, você é a primeira que você vai harmonizar. E acabou, eu nem anunciei ainda as harmonizações, Bárbara, mas as pessoas, né, com as quais eu já fiz essa primeira etapa, aí eu já tenho feito, né, e assim, é mágico, né? Mas tudo degrau por degrau, tijolinho por tijolinho, e aí a gente vai nessa fase. É 8 de novo. Muito bom. Então, tá. Amiga, eu que agradeço, então. Então, gente, fica aqui a apresentação dessa profissional, dessa amiga, dessa acolhedora, dessa terapeuta maravilhosa que é a Bárbara Donati. É algo realmente que trabalha, né, essas terapias integrativas, ela integra mesmo várias questões emocionais, físicas, até espirituais, né, amiga? Que você tem uma luz maravilhosa, você tem um sorriso maravilhoso, você tem uma energia maravilhosa e que entrego aí para vocês, aos meus clientes, aos meus amigos, essa indicação, não tendo nada em troca, genuína. Porque realmente assim é quando a gente indica alguém, né? A gente não tem que esperar uma retribuição. É porque aquilo foi bom e é bom e será. Se foi para mim, pode ser para outras pessoas. Então, amiga, obrigada. Obrigada, você. Um excelente mês 4 para todo mundo. Cuidem, olhem para si, cuidem dessa parte emocional e faça as obras, as manutenções necessárias, organizando de dentro para fora, né? Quando não consegue, aí a gente faz de fora para dentro. Começa com a casa, começa com a gaveta, começa com as contas, com as planilhas. É importante, gente. Mês 5 depois vai trabalhar tudo aquilo que não tiver seguro, mês 5 vai quebrar a parede, entende? Então tem que estar com esse 4 bem bem feito, né? Então, bora bem apurado. organizar. Exatamente. Beijos. Olha, a Regina, ela falou que não conhece o Planner. Depois, Vanessa, a gente pode fazer um vídeo, você pode fazer uma explicação mostrando como é o Planner, as etapas e tudo. Sim, sim, até no meu. É só me chamar, pode chamar no direct ou no WhatsApp. O planner desse ano, gente, o mês, porque na verdade o planner foi uma coisa não para começar em janeiro, mas depois do ano novo astrológico, que foi a partir do dia 20 de março, que eu acho que é bacana. Então, assim, eu estou fazendo as últimas finalizações desse modelo, que aí já fica, né, para a gente conseguir só adaptar para as energias de cada um. Então, me chamem, porque eu já estou aceitando encomendas, passo as informações e vocês ficam não presos ao ano de 2023. A partir do momento que a pessoa fizer o planner, vale por 12. um ano, 365 dias, exatamente. Tá bom? E vem com calendáriozinho, vem com cores, vem com, né, por dia, mês e ano, para cada um já conseguir ter esse norte. Depois, então, as pessoas já seguem com o seu próprio, né, já vão aprendendo a fazer esses cálculos, tendo a primeira base, esse modelo, essa intenção. Dar o básico e depois as pessoas ficarem livres, né? Conseguirem organizar. E aí, depois, se quiser fazer planner, vai ser só uma questão de acomodação, né? Mas que tá tudo certo também. Então, tá bom. Beijo, gente. Muito, muito obrigada. Até a próxima. Fiquem com Boa semana, gente. Beijo. Tchau. Tchau.